Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Pode sentar por esse momento. Eu quero, de antemão, parabenizar a igreja pelo trabalho, pelo aniversário, desejando que Deus possa renovar a sua graça, seu amor sobre cada uma das vossas vidas. Realmente é um privilégio ter esse contato com o pastor Creils. Eu só acho que ele não está meio certinho na cabeça, não. Ele me viu falar e ainda me chamou. Mas é um privilégio da palavra do Senhor poder ministrar. Como ficou a parte mais difícil para mim, né? Se o pastor falou do privilégio de falar da responsabilidade, eu entendo que a responsabilidade não é uma coisa tão suave, né? Eu espero que você entenda nessa perspectiva em nome do Senhor Jesus. Eu queria falar um pouquinho sobre a minha experiência sobre missão, sobre a questão do evangelismo. Eu me considero um missionário desde pequeno, porque quando nós estávamos no Paraná, ainda criança, meu pai, iniciando a caminhada pastoral dele, tinha apenas 4 anos, ele chegou um dia em casa e disse que tinha um chamado de Deus, e que o chamado de Deus era para Rondônia. E lá no Paraná, quem é de lá sabe bem disso, o povo não conhece muito de geografia, não tem muito entendimento dessas coisas. Então logo a gente associava a questão de mato e tal, e eu particularmente entendi que meu pai estava ficando meio maluco. Mas é interessante que minha mãe, que foi bem mais arredia no início, Deus falou poderosamente com ela, depois falou comigo, falou com os meus irmãos, e a gente veio com absoluto prazer para este lugar. Mas o tempo passou e aí eu comecei a ter as minhas experiências próprias, principalmente no meu ministério pastoral. Eu estou completando esse ano, se não me engano, 13 anos de ministério pastoral. E o que eu coloco como ênfase, como o ponto alto desse processo, foi quando eu fui designado para o extremo norte do nosso país. Eu fui pastor na cidade de Boa Vista, Roraima, também fica no mapa, também tem, pode procurar que tem. E depois eu fui pastor na cidade de Manaus. E nesses 2 lugares eu vivenciei coisas tremendas de Deus, principalmente no que se diz respeito ao processo transcultural, né? Lá em Boa Vista, no primeiro momento, eu pastoreava na cidade, mas nós tínhamos um trabalho numa aldeia chamada Aldeia dos Macuxis, a etnia qual predominante naquele lugar. E lá tem uma igreja, e até aquele momento era a primeira igreja assim, que se tinha conhecimento naquela região. E o que mais tocava meu coração é que nós tínhamos 200 índios convertidos ao Senhor Jesus. E eu me recordo quando, um dos dias que estive lá, na verdade foram 3 dias que nós passamos por lá, era bem difícil chegar naquele lugar. No culto, a presença de Deus era tão genuína, e a ação do povo, a resposta do povo era tão genuína, que eu não conseguia parar de chorar. Olha que eu, desde criança, acostumado com igreja, com culto, mas aquilo foi um culto espetacular da presença do Senhor. Eu chorava, tamanho era o poder de Deus naquele lugar. E isso marcou muito minha vida. Mas também quando eu fui pastorear lá na cidade de Manaus, nós tivemos uma outra experiência, que foi lidar com os ribeirinhos. A igreja tem um barco hospital, mas naquele momento nós fomos de um outro meio, num lugar assim bem distante até, uma voadeira. E nós chegamos lá e eu achei que o pessoal estava equivocado, porque você chega naquele lugar não tinha ninguém. Tinha lá um barzinho tocando uma música, nada mais do que isso. E interessante que o próprio rapaz do bar começou a anunciar que o pessoal da igreja estava chegando. E parecia que brotava criança da terra. Foi brotando 1, 2, 100 crianças tinha naquele lugar. E ali foi uma experiência também muito marcante, e as pessoas estavam muito abertas ao Evangelho, muito abertas ao agir de Deus. Foi uma experiência muito rica da presença do Senhor. Mas a principal que eu quero destacar aqui, já quero introduzir isso como a própria questão da palavra, foi a própria situação urbana de Manaus. Eu fui nomeado para uma igreja em que ela tinha todo o perfil contrário do que eu gostava, do que eu era. Imagina isso, pastor ser designado, ser manifestado, ser levado a um lugar que é completamente diferente. Sabe qual que era o ministério mais forte daquela igreja? Era o ministério do hip hop. Negócio louco. E eu falava assim, eu não gosto desse negócio.
Eu não suporto essa música. Como é que vai ter um tal de hip hop? E aí eu fui aconselhado para alguém, fala assim, chega lá tranquilo, tenta conhecer, primeira realidade, depois você faz as mudanças que forem necessárias. Eu, tá bom, vou cumprir isso. Até que então o líder do ministério disse assim, pastor, tal dia nós vamos lá para a praça e nós vamos fazer lá um movimento e eu queria que você acompanhasse a gente. E eu fui, resignado, aquela coisa que o pastor tem que fazer. Daqui a pouco eles começaram em frente uma parada de ônibus, era muito grande lá, Manaus, muitas pessoas. E aí eles começaram a dançar. E dançava, e parecia fazer pirueta daqui, pirueta dali, e eu olhando aquilo, e falei, qual é a graça disso aí, né? Mas o fato é que as pessoas pararam e ficaram completamente atentos. E depois de um momento que eles fizeram essa apresentação, apareceu lá uma caixinha de som de um bar que tinha ali, e um microfone na minha mão. E aí eu comecei, ainda sem saber, não ter muito tato com essa questão, falando de Jesus, e eu achei que as pessoas não iam dar um crédito. De repente eu comecei a ver pessoas chorando na presença do Senhor. As pessoas paravam no ônibus e de repente aquele momento ali, elas foram tocadas para a presença do Senhor. E aí eu comecei a me questionar de tudo aquilo que muito tempo eu tinha como conceito, de tudo aquilo que eu tinha como entendimento acerca de missão, de evangelização, do que é o Evangelho, e isso começou a tratar na minha vida, começou a mexer a minha vida pastoral. Eu digo para você, eu continuo não gostando de hip hop, continuo não gostando. Eu tenho medo de fazer um mortal porque eu acho que vai ser literal. Mas o fato é que a gente precisa rever alguns conceitos se nós queremos realmente entender missão, entender o processo de evangelização. Quando a gente fala de responsabilidade, nós vamos entender isso. Eu espero que você, por favor, não fique escandalizado com o que eu estou falando ou com aquilo que eu vou dizer, mas se nós queremos levar a evangelização a sério, se nós queremos levar a missão a sério, nós precisamos estar dispostos a romper com alguns paradigmas que nós temos. Como igreja nós precisamos. Porque senão nós corremos o risco de ser uma igreja fiel à palavra do Senhor, mas completamente alheio às situações do mundo. Nós vamos viver para nós mesmos e as pessoas vão achar que a igreja está muito distante delas. Então nós precisamos entender isso. Não estou dizendo para você romper com os valores doutrinários, dogmáticos, nada disso. Eu estou dizendo que a gente precisa aprender a abrir aquelas pessoas às quais a palavra do Senhor tem nos direcionado. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Atos capítulo 11. Nós vamos ler dos versos 19 a 21. Atos capítulo 11, versículo 19 a 21, diz assim a palavra do Senhor. Então os que haviam sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a execução de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém além dos judeus. Alguns deles, entretanto, eram de Chipre e de Cirene, e que chegaram até Antioquia, pregaram também aos gregos, apresentando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Nós nos colocamos diante de ti, Senhor. Nós colocamos como aqueles que querem ser usados por ti, que querem comunicar a palavra, a verdade do evangelho, como aqueles que estão dispostos, Pai, a sair do seu conforto, a sair da sua comodidade e viver o evangelho de forma genuína. Por isso nós queremos anunciar o teu nome aonde quer que nós estejamos. Então nos dê a graça de entender, Senhor, essa responsabilidade sobre as nossas vidas, sobre a vida da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar? Eu queria começar com 3 paradigmas importantes que nós precisamos entender. Você sabe quem foi o primeiro missionário que a Bíblia registra? Quem foi? Primeiro missionário registrado na Bíblia. Lógico que é uma pergunta meio
né, de pastor, né? O fato é que o primeiro missionário é o próprio Deus. O nosso Deus é um Deus missionário. Lá no texto de Gênesis, depois que houve o pecado, e que Adão e Eva romperam com a aliança com o Senhor, diz o versículo 9 do capítulo 3, que o próprio Deus vai ao encontro de Adão e Eva, e procura por eles, aonde vocês estão? Procura isso. Então demonstra já um Deus missionário, e que o amor de Deus no seu coração, no coração do próprio Deus, é que manifesta essa ação evangelística sobre as nossas vidas. Você só está aqui por causa que a evangelização chegou através de alguém na sua vida. Você está aqui porque alguém antes de você desenvolveu a palavra e isso tocou o teu coração, a tua vida. Mas antes de tudo isso, é porque nós temos um Deus que é missionário. A segunda coisa que eu preciso também trabalhar é que a Bíblia é um livro missionário. Ela está repleta da ação de Deus, repleta dessa busca de Deus em relação a outros povos. A Bíblia declara que do desejo que Deus tem de que todas as nações sejam salvas, sejam alcançadas pela presença do Senhor. No Antigo Testamento é falado sobre isso. A própria ação de Deus quando chama a vida de Abrão, ele diz que a partir dele seria abençoado todas as famílias da terra, ou seja, isso é missão. Algo que passa de geração a geração da comunicação da verdade, da comunicação do relacionamento com Deus. É interessante que ainda no Antigo Testamento, Jonas tem essa missão. E me parece que muitas vezes seja o pensamento da igreja nos dias de hoje. Que Jonas, na verdade, ele não teve medo de pregar o evangelho. Ele achava que as pessoas às quais Deus tinha o incumbido de ministrar a palavra não eram dignas de aceitar. Então ele fica reticente em relação a isso. Mas no capítulo 4, versículo 11, Deus dá uma palavra a qual demonstra o seu coração de levar isso adiante. Ele diz assim: eu não hei de ter compaixão da grande cidade Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muito gado. Ele vai trabalhar sobre essa condição, quando Jonas fica com dó de uma boboreira. Mas Jonas não estava com compaixão em relação às pessoas. Olha como há uma mudança, olha como há um peso diferenciado em relação a essa balança. E muitas vezes nós lidamos da mesma forma. Nós ainda achamos que tem pessoas que não merecem ser salvos pelo Senhor. Tanto é verdade que muitas vezes nós deixamos de comunicar essa palavra justamente a essas pessoas. Então, de novo, uma mudança de paradigma tem que estar nas nossas vidas. Ainda no aspecto da Bíblia ser um livro missionário, o Novo Testamento é repleto disso. Ele fala da grande comissão, em que era para pregar a todas as nações, em todas as circunstâncias, num processo em que começa e não tem fim. Aonde você está, falar de Jesus. É a grande comissão a qual ele coloca nas nossas vidas. O texto de Apocalipse também fala sobre isso, a qual João tem uma visão. E quando ele tem a visão do céu, a visão do trono de Deus, sabe o que ele vê lá? Pessoas de todas as tribos, pessoas de todas as línguas, e era uma grande número de pessoas, as quais estavam ali adorando, glorificando ao nome do Senhor, o que demonstra o caráter do Senhor. Apocalipse 7, versículos 9 e 10 diz assim: olhei, e eis uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas, e clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. Então nós temos um Deus missionário, nós temos a Bíblia como um livro missionário, e a terceira coisa que nós precisamos para início é entender que a igreja é uma comunidade missionária. E eu fico feliz que vocês têm isso no próprio nome da igreja, que norteia a vida de vocês. Aliás, são duas coisas, né, pastor? Igreja missionária para anunciar a volta iminente de Cristo. Nós precisamos ter clareza disso. Nós precisamos entender isso. O capítulo 20, versículo 21 de João diz: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Também em Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para vocês ficarem na sua igreja, para vocês curtirem a vida de vocês própria, só aguardando que do alto venha Jesus e nos leve. É isso que está escrito? Diz que descereis
o poder do alto, o poder do Espírito Santo, para você ser testemunha em todos os lugares. Na Judéia, na Samaria, nos confins da terra, é aquilo a qual Deus nos chama. É interessante porque a igreja primitiva, ela começa a vivenciar essa relação com Deus. Ela começa já a ter esse caráter forjado desta forma de ser uma igreja missionária. Mas é interessante que ela, em determinado momento, começa a cometer um erro que muitas vezes nós cometemos. Ela estava crescendo, ela estava sendo abençoada, tinha milagres, tinha ação, então ela começou a ficar em si própria. E era muito normal que ela ficasse em si própria. Mas a própria ação de Deus, e Deus, quando tem que usar, usa até perseguição, usa até o medo. E por causa do medo daquela comunidade, e por causa da perseguição, começa a ser espalhado em todos os lugares. Então Deus também nos mexe com as nossas zonas de conforto. E a partir disso que começa a acontecer, a igreja começa a desenvolver-se esplendorosamente. Ela começa a crescer não só em números, mas geograficamente ela começa a se expandir por causa da presença do Senhor. E é interessante para que nós possamos ainda trabalhar esse aspecto de pressuposto, é que a igreja, ela inicia numa grande reunião de oração internacional, não é isso? Quando eles estavam lá, em dia de Pentecostes, que desce o Espírito Santo, e eles começam a falar línguas, e nesse caso, eram línguas que as pessoas entendiam, e cada um tinha a sua nação, por isso eles identificavam ali. Por exemplo, tinha pessoas de Chipre, como era o caso de Barnabé, tinha Manaém, que era da Grécia, tinha Simeão, que era um negro africano, tinha Lúcio, que era um norte-africano, tinha o próprio Saulo, que foi envolvido depois nesse contexto, que era um judeu. Olha como essa coisa de Deus já vai visualizando coisas grandes, como Deus vai visualizando coisas esplendorosas da sua parte. Então nós precisamos entender isso, que nós não estamos aqui somente para nós, para a nossa própria salvação. Nós estamos aqui para que através de nós, outras pessoas sejam restauradas pela presença do Senhor. O Senhor te curou, é para você curar outras pessoas. O Senhor te libertou, é para que através da tua vida outras pessoas sejam libertas. O Senhor te salvou, é para que você, sua casa, é para que seus vizinhos, é para que toda a cidade possa ser alcançada pela presença gloriosa do Senhor sobre as nossas vidas. Bom, trabalhamos o pressuposto, né? Vamos entender agora o que Deus quer especificamente falar ao coração da igreja. Eu entendo que essa igreja primitiva a qual nós falamos, ela teve alguns processos, alguns momentos de crescimento. O primeiro momento de crescimento é justamente depois de Pentecostes, a qual Pedro... Eu acho que Pedro não era um bom pregador, não. Só 3.000 pessoas se converteram a Jesus. Foi uma pregaçãozinha qualquer, né? Depois de tudo aquilo que acontece, ele toma o microfone da época e começa a falar de Jesus, começa a falar daqui, e começa a botar a culpa nas pessoas, né? Interessante que Pedro trabalha isso. Olha, vocês são culpados da morte de Jesus. E a partir desse processo ali, a igreja se consolida. Mas é interessante que nesse primeiro momento, o crescimento da igreja estava em relação ao seu caráter, aos seus valores. E os valores dessa igreja é lindíssimo, né? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles estavam em comunhão. Eu estou sentindo um cheiro aqui, eu tenho a impressão que vai ter alguma coisa depois de comunhão, né? Então faz parte. Eles estavam em casa, mas também estavam no templo. Eles estavam vivenciando ali um momento de louvor, de glória. Tanto é que as próprias pessoas à volta viam a igreja com os bons olhos. Nesse momento, a igreja era vista como bons olhos. Então era bonito, né? Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa sempre espelhar. A gente precisa sempre voltar a esse texto e entender os valores do que é ser igreja. Mas existe um outro momento, a qual a igreja começa a se desenvolver, nesse ambiente que diz, não só numericamente, mas geograficamente, depois da perseguição. Ou seja, até o capítulo de número 7 de Atos, tem ali uma igreja que está sendo forjada o seu caráter, está sendo forjado os seus valores, a sua própria característica. Mas que, de certa forma, começa a ficar apenas naquele lugar. Mas a ação de Deus faz com que as pessoas agora possam ir para outros ambientes e cada vez mais profundo na presença do Senhor. E essa segunda fase, a partir do capítulo 8, é marcada por uma coisa. É quando a igreja começa a se abrir aos gentios. Gentios, eu sei que você sabe disso, mas eu não posso
fugir dessa piada, né? Os gentios não são aquelas pessoas que dizem obrigado, por favor, né? Os gentios, dentro desse contexto, eram aqueles que ainda estavam alijados, fora do batismo, fora da religiosidade judaica. Vamos dizer assim, eram aquelas pessoas vistas pela igreja como, isso aí não tem jeito. Essas pessoas não têm jeito, essas pessoas estão distantes, essas pessoas não vão aceitar Jesus. Até porque a maioria delas era de origem grega. E os gregos tinham como filosofia, como um aspecto intelectual cada vez mais forte. Então, essas pessoas da igreja, como eram simples, não queriam muitas vezes ter a atenção a essas pessoas, ou não queriam ter um discurso relativo a essas pessoas, e tudo isso, então, se envolvia muito grande. Mas a igreja começa a ver isso de uma forma completamente diferente. Aliás, algumas pessoas da igreja começam a perceber que essas são as pessoas às quais precisariam ser pregado o evangelho. E aí eu quero fazer uma pergunta um pouco retórica, mas para que a gente já fosse meditando. Quem são os gentios de nosso tempo? Quem são os gentios que você identifica na sua volta? Pensa nisso. O fato é que algumas pessoas começam a ter uma aplicação diferente em relação à palavra. E tem algumas atitudes evangelísticas dessa primeira igreja que demarca isso. E a primeira são de iniciativas exclusivamente individuais. Lá no capítulo 8, versículo 4 a 25, começa a citar a vida de Filipe, de Pedro e João, que passam um tempo na Samaria e começa a pregar o evangelho. Não era comum. Enquanto as pessoas estavam pregando para os judeus, vem para Jesus, olha, aquilo que desde os nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, vivenciaram, agora faz sentido em Jesus e pregavam para essas pessoas. Esses 3 homens começam a pregar para os gentios. E sabe o que mais mexe com a vida deles e mexe com a estrutura toda da igreja? É que o Espírito Santo de Deus desce sobre os samaritanos. E aí eles começam a coçar a cabeça. Como é que pode? Deus não era só para os de origem judaica. O Espírito Santo não deveria ser só para essas pessoas boas, para essas pessoas que têm a vida na presença do Senhor, que têm ali um histórico, que foi batizado, que foi circuncidado. Agora não. Agora o Espírito é derramado sobre os samaritanos. E aí, como que você explica isso? Como é que a gente explica essa ação? Como é que a gente fala sobre isso? Aliás, eu gosto de dizer sempre uma experiência individual, que eu brinco sempre na igreja que eu não sou ex-nada. Eu não sou ex-nada. Eu não sou ex-drogado, com todo respeito, tá bom? Se alguém não tem problema nenhum. Deus restaura, liberta. Mas eu não sou ex-drogado, eu não sou ex-alcoólatra, eu não sou ex-flamenguista, eu não sou ex-nada, nada. Eu tenho uma vida toda na igreja. Eu não sei o que é viver uma vida fora da igreja. Eu conheci muitas pessoas, amigos meus que estão nessa vida, mas eu nunca lidei nada com isso. Mas eu tive uma crise quando eu era adolescente. Numa vigília, e eu estava lá, de boa, como se diz, louvando ao meu Deus, glorificando ao meu Senhor, quando eu vi uns colegas meus que era ruim, aqueles caras eram ruins. E aí nós estamos lá no momento de oração, eu olho para o lado, os caras caíram no chão, e disse que era cheio do Espírito Santo. Eu falei, não, será que estou no lugar certo, né? Eu acho que o Espírito Santo enganou ali, não abriu a comporta no lugar certo, né? Porque tinha que ser eu. Eu que estou a vida toda na igreja, por que eles e não eu? E eu demorei um tempo a entender essa graça de Deus, essa ação de Deus, que é para todos. E que precisa, e realmente fez uma grande modificação, uma grande diferença na vida desses homens. E muitas vezes nós ainda carregamos essas coisas, nós ainda achamos que as coisas de Deus é por mérito. Nós ainda insistimos que as coisas de Deus têm que obedecer a uma ordem, mas não a ordem dele, a nossa ordem. E frequentemente Deus nos confronta justamente para mudar esses paradigmas na nossa vida. E eu entendo que foi isso que começa a acontecer na vida da igreja e na vida desses líderes. Ainda no capítulo 8 de Atos, no versículo 26 em diante, começa a contar a história de Filipe, que encontra lá um eunuco, um chefe, né, um cara capacitado, um negro, africano, e que é batizado. Sabe-se lá em que condições foi esse batismo, né? Na faixa de Gaza, que eu saiba não tem rio, que eu saiba não tem nenhuma ação dessa, mas ele foi lá batizado também, sabe-se lá em que condição. O fato é que a partir daquele homem,
o evangelho começa a entrar no continente africano. Porque Deus não se pautou por uma lógica humana, nem por um planejamento daqueles homens. E vamos lá. Também acontece um outro caso, que dos líderes que tem na igreja, Pedro é o cara ainda que está mais relutante. Ele tem autoridade, como eu disse para você, o cara pregou e 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Então ele tinha uma autoridade, mas ele entendia ainda que só podia ser acolhido na nova religiosidade se passasse pela circuncisão. E principalmente essas pessoas tinham que romper com tudo isso para que pudesse ser colocado no patamar de filhos de Deus, de ser crente, alguma coisa desse tipo. Então quando Deus dá lá uma visão, para que ele pudesse entender, a visão em si era apenas para que ele possa entender os fatos, até que ele encontra lá um centurião, e também lá no centurião, nas pessoas que conviviam com o centurião, acontece o quê? O Espírito Santo de Deus desce sobre aquele lugar, desce sobre aquelas vidas. Ah, se Pedro não tivesse tido a visão de Deus, eu acho que ele ia expulsar demônios. Imagina as pessoas caem lá, ele ia expulsar o demônio daquelas pessoas. O fato é que ele não esperava por isso. Mas isso fez uma grande diferença, porque agora ele se tornou um defensor. Enquanto muitos do povo, muitos dos líderes começaram a criticar esse processo e que embasaram inclusive em Pedro para que pudesse justificar isso, agora Pedro estava apoiando essa situação. Você sabe que tudo isso deu o concílio, né? O primeiro concílio, a primeira assembleia, e foi uma assembleia pesada, lá no capítulo 15 descreve. E tinha lá os contras, os a favores. Os a favores e que o evangelho fosse pregado aos gentios estavam lá entusiasmados por tudo aquilo que eles estavam vivenciando. Mas os contrários ainda tinham muito receio, muito medo daquilo que estava acontecendo àquela volta. Então deu um pega para capar ali. Deu uma coisa muito, muito forte. E a palavra de Pedro é preponderante para que a igreja entenda. Nós não precisamos mais de circuncisão. Nós precisamos do Espírito de Deus. Nós não precisamos mais limitar o agir da presença de Deus. Nós precisamos fazer a expansão do reino de Deus. E é interessante que a partir dessas coisas, a igreja começa agora a não ter mais limite. E o próprio apóstolo Paulo, que se torna um grande pregador da palavra, ele se dirige especificamente aos gentios. Lá em Efésios capítulo 3, versículo 8, ele diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele se posiciona desta forma. E quando a igreja começa a se posicionar, a pregação para os gentios, ninguém segura a vida da igreja. Bom, mas o texto que nós lemos, no capítulo 11 de Atos, fala de uma igreja. E eu acho que é muito interessante nós trabalharmos justamente sobre essa perspectiva, esse perfil de ser igreja. Já que nós estamos falando de responsabilidade, e nós estamos entendendo a responsabilidade de ter um Deus missionário, de acreditarmos num livro missionário e de sermos igreja missionária. Igreja que não é missionária, não é igreja. E eu não estou falando da instituição. Eu estou falando de você, igreja. Você individualmente. Igreja que não é missionária, ela não entendeu aquilo que Deus é e não entendeu aquilo que Jesus Cristo fez. Então essa é uma responsabilidade. Mas agora sim, como igreja, a reunião do povo de Deus, a reunião daqueles que crê no Senhor Jesus, a igreja de Antioquia foi a primeira igreja que entendeu tudo isso que nós estamos falando. Eu entendo que talvez não seja uma igreja tão conhecida assim, até porque não tem um livro específico. A igreja de Antioquia, aos antioquienses. Será que é isso, pastor? Né? Como tem aos tessalonicenses e tal. Mas o fato é que tem uma explicação lógica. Porque boa parte dos livros foram escritos a partir de Antioquia. Os livros da Bíblia. Então não fazia sentido escrever para a própria Antioquia, mas escrever de Antioquia para as outras igrejas. Isso é muito relevante, isso é muito interessante para nós. Mas o fato é que a igreja de Antioquia e o que aconteceu em Antioquia é considerado um dos grandes avivamentos registrados na Bíblia. O grande processo, pelo número de pessoas que começavam a se converter. Tanto era assim, que as pessoas vieram de Jerusalém, que era o berço, que era o lugar da presença do Senhor, vinham a Antioquia ver o que estava acontecendo.
Eles queriam ter aquela experiência, para quem sabe depois repetir isso, mas eles queriam ver o que acontece nessa igreja que o Espírito Santo se move, nessa igreja que está crescente. Inclusive, Barnabé vai para lá. Um homem também líder vai àquele lugar e começa a visualizar o que está acontecendo. E ele fica tão impressionado que ele vai para lá, vai para Jerusalém novamente, pega Paulo e leva naquele lugar, e eles passam lá um tempo ensinando aqueles novos convertidos. Ele percebeu, tem muita gente se convertendo, nós precisamos aprender a acolher, nós precisamos aprender a alicerçar essas pessoas na palavra, e eles começam a ensinar. Mas olha só que interessante, Antioquia, ela tem origem há 300 anos antes de Cristo, e por ser um lugar de domínio grego, significa que há 300 anos estava sendo incutido na cabeça deles uma religiosidade pagã. Há 300 anos estava sendo colocada uma forma de pensar a vida como os gregos. Mas isso não foi empecilho para a pregação da palavra do Senhor. E nós talvez cometemos um grave erro. É imaginar que o nosso tempo é difícil, é verdade. Que o nosso tempo da tecnologia, é verdade. Em que os jovens adolescentes pensam de uma forma muito, muito diferente dos nossos dias. A gente pode pensar, e justamente esse é um alerta que o pastor fez, que é muito importante, o ateísmo tem crescido na nossa cidade, mas a gente precisa entender também que esse é um espaço aberto para a pregação do Evangelho. Porque na verdade, e provavelmente seja a grande maioria, que esses ateus não são por convicção, mas são ateus por falta de convicção. Como eles não reconhecem a forma que a igreja vivenciou, como eles não reconhecem algo que sacia a sua sede, que lhes mudam realmente a vida, então eles optam por essa condição. Mas que na verdade, você entende que ninguém pode ser ateu. Alguma coisa tem que acreditar, nem que seja nele mesmo. Então esse momento é sim um momento propício para a pregação do Evangelho. Eu tenho lidado com um grupo de adolescentes, e bem nessa perspectiva que nós estamos falando de gentios. E eu tenho dentro de um grupo lá pelo menos 3 meninas que têm retalhado o seu braço. E aí eu não vou nem entrar muito nas questões, né, porque daí daria uma fala muito grande em relação a isso. Mas eu entendi que ali era que Deus queria nos usar naquela situação. E eu fiquei muito feliz que eu estava com um grupo de adolescentes nesse final de semana anterior, passado, lá na cidade de Jaru, e eu vi elas buscando alguma coisa diferente, porque elas já não estavam acreditando mais em Deus. Menina de 13 anos não acreditando em Deus. Menina de 13 anos, bonita, se retalhando, desistindo da vida. E foi bonito quando ela se entregou completamente ao Senhor e está tendo a sua vida restaurada pela presença do Senhor. Mas isso só acontece porque alguém se colocou à disposição de sentir aquela dor, de estar junto naquele processo, de entender aquilo que Deus queria agir. Então eu estou entendendo que tudo aquilo que nós estamos vivenciando e vendo na nossa cidade é um tempo propício para a pregação do Evangelho. E como nós também falamos, é uma responsabilidade que nós temos. Segunda coisa interessante nesse processo é que eles estavam sob uma influência grega. E como influência grega, entre todas aquelas questões do materialismo, do pluralismo, estava também um pecado relativo. Eles relativizavam o pecado. O pecado se tornou de tal forma na cidade de Antioquia que já não sabia mais o que era certo, o que estava errado. E que talvez fosse até um tempo pior do que os nossos dias. Nós estamos num tempo em que o diabo tenta confundir a cabeça de crianças, adolescentes, jovens, a ponto que eles não sabem mais a identidade que ele tem. Não é verdade isso? No nosso Brasil, na nossa cidade, ele não sabe a identidade religiosa, ele tem dificuldade de entender a sua identidade sexual, ele tem dificuldade de entender a sua identidade existencial. Você pergunta, antigamente, eu me recordo bem isso, que era a pergunta clássica, o que você quer ser quando crescer? Se perguntava uma criança. E naquela, ainda no aspecto de ilusão, dizia, não, eu quero ser presidente da república, quero ser astronauta, quero ser jogador de futebol, mas isso significa que tinha um parâmetro, tinha um foco, alguma coisa que se sonhava. Hoje, fatalmente, você vai perguntar para um filho teu, o que você quer ser quando crescer? Principalmente se você estiver na fase da adolescência.
Não sei. Não tenho ideia. Não sei o que você. Não sei o que eu quero fazer. Então isso é uma coisa muito forte e que a gente precisa rever. E que muitas vezes nós pais temos culpa. Você percebeu que poucos jovens, poucos adolescentes se interessam em ser pastor? Em ser missionário? Sabe por que isso? Porque ouviu do seu pai, da sua mãe. Não, meu filho, vai fazer isso não, você não dá dinheiro. E não dá mesmo, né? Não dá dinheiro. Não, você vai ficar sofrendo na vida. Não, vai fazer outra coisa. Eu não vou citar profissões para não ofender ninguém, né? Mas vai ser outra coisa na vida. E a gente vai minando alguma coisa que realmente teria significado não só para a vida, mas para a eternidade. Então a gente vai tolindo isso. Talvez nós, pastores, também fomos culpados de tanto evidenciar os problemas do que é ser pastor, nós esquecemos de dizer quanto é bom ser pastor. Eu sou filho de pastor, como vocês sabem. Eu sei que muitas vezes se imagina que é o óbvio, né? Pastor, filho de pastor, ser pastor. Mas é o oposto isso. Eu vi tantas vezes meu pai ser injustiçado. Eu me recordo uma vez que meu pai saiu às 11 horas da noite para atender alguém, chegou às 4 da manhã. Daí chegou, obviamente foi dormir, 7h30 da manhã, alguém batendo lá na porta, meu pai estava dormindo, eu fui atender. E aí ele perguntou, cadê o pastor? Eu falei, ele está descansando, está dormindo. 7h30 da manhã, está dormindo? E eu fiquei tão horrorizado com aquela situação, e eu me cobro muito até hoje, eu não consegui responder do jeito que a pessoa merecia. Não consegui defender a atitude do meu pai. Eu pensava assim, eu vou querer ser pastor para passar por isso? Não. E aí Deus teve que me chamar de uma forma espetacular, senão eu não ia. Mas hoje eu digo para os meus adolescentes e jovens, é bom, é prazeroso ser pastor. É algo que é indescritível ter a condição de que quando uma pessoa é transformada pela presença do Senhor, dinheiro nenhum paga isso. Então nós precisamos entender e dizer das coisas que são prazerosas e que são boas em relação à presença do Senhor. Nós precisamos aprender a vivenciar isso. E muitas vezes, porque nós estamos num momento de pecado, nós achamos que as pessoas não querem Deus. Elas querem Deus. A capa que adolescentes e jovens colocam de rebeldia não é real. Porque dentro do seu coração há uma pessoa fragilizada, que precisa de algo que tenha significado. Trabalha isso, entenda isso. O número de pessoas que estão com depressão, o número de pessoas que estão aí aleatórias, não é porque elas não querem nada da vida ou de Deus, é porque elas ainda não encontraram alguma coisa efetiva. E nós temos isso, e nós precisamos pregar aquilo que é efetivo. E de novo, o fato de Antioquia estar num ambiente circundado por o aspecto filosófico grego não foi suficiente para impedir o crescimento da palavra do Senhor. Deixa eu dar uma corrida aqui. Sabe que Antioquia, e nesse aspecto todo a qual eles vivenciaram, eles tinham alguma marca como igreja. A primeira era proclamar o Evangelho. E eles faziam isso aonde quer que eles estavam. A principal fator, o principal instrumento que eles pregavam o Evangelho era nas rotas comerciais. Antioquia tinha algumas rotas, algumas passagens em que comerciantes iam frequentemente e aí fazia a venda de um lugar para o outro. E eles aproveitavam justamente essas viagens e iam pregando o Evangelho. Sabe aquela coisa que crente dos dias de hoje fica colocando o trabalho como um empecilho? Pastor, eu não posso pregar não porque eu trabalho demais, pastor. Pastor, você não tem misericórdia de mim? Não, eu trabalho demais. Eu tenho muita ocupação. O povo nessa época aproveitava justamente a sua ocupação para pregar o Evangelho. E a gente precisa entender que o teu trabalho é para ser bênção na tua vida. E não para te afastar das coisas de Deus. E o grande problema que talvez a gente vivencie nos nossos tempos, na igreja, falando de dentro da igreja, é que a gente ainda não vive para a eternidade. A gente ainda vive para esse mundo efêmero, para esse mundo passageiro. A gente não vive como se nós fôssemos morrer e viver a eternidade. Então nós trabalhando para tentar suprir as necessidades desse tempo, e nós estamos perdendo a nossa vida, a nossa alma, e pior, perdendo a alma dos nossos filhos, perdendo a alma das gerações.
Nós precisamos entender isso. Teu trabalho não é obstáculo. Teu trabalho é bênção. Então eles tinham esse aspecto de pregação do Evangelho. Mas realmente o diferencial de Antioquia é que enquanto todas as outras igrejas, e que eram muitas nesse período já, pregavam apenas para os judeus, havia um grupo que pregava para os gentios. E você imagina que quando prega para os gentios, eles tinham alguns problemas. Provavelmente lá foram o pior tipo de gente que tinha naquela igreja. Mas as maiores transformações foram justamente por isso. Nós precisamos parar de ser uma igreja que todo mundo olha e fala assim, só santinho entra lá. Não, para você entrar na igreja, você tem que fazer isso, aquilo, para você poder entrar na igreja. Igreja é lugar de doentes. Igreja é lugar daqueles que precisam de Deus. Jesus veio para os sãos, não foi? Jesus veio para os doentes. Então a igreja precisa ser um hospital. Nós, recentemente, na nossa igreja, nós conseguimos, com a graça de Deus, construir um templo. E modéstia à parte, ficou bastante bonito. Mas uma das coisas que eu tinha preocupação em dizer, que essa igreja não pode ser tão bonita a ponto de se incomodar com o pé sujo das pessoas que vêm adentrar aquele lugar. Ela não pode ser tão bonita que as pessoas simples se sintam incomodadas de estar ali. Eu não posso usar uma roupa tão bonita a ponto que as pessoas me olhem de uma forma diferente. Eu não vou nessa igreja porque lá só... Tem alguns detalhes que nós precisamos modificar nesse pensamento enquanto igreja. E que essa responsabilidade que Deus coloca nas nossas vidas, ela impera justamente nisso. Essa modificação. Para quem eu sou? Será que eu venho aqui na igreja para ser agradado? Ou eu venho aqui à igreja como um sacerdote de Deus também, para ouvir a palavra, mas também para abençoar aqueles que precisam de Deus? Será que eu estou só aqui tentando ser agradado, tentando ocupar o lugar de Deus? Ou eu estou sendo agora nutrido para ministrar a Deus? Eu não gosto muito daquela pergunta de quantas pessoas você converteu ao Senhor Jesus, até porque você não converte ninguém, né? Quem converte é o Espírito. Mas a pergunta, acho existencial, é o quanto eu tenho influenciado outras pessoas? O quanto outras pessoas têm sido trabalhadas pelo meu comportamento? Porque a gente bem sabe que muitas pessoas não querem vir à igreja justamente pelo testemunho, nesse caso, o péssimo testemunho dos crentes. Mas o quanto isso está em mim? E uma das coisas que marca a igreja de Antioquia, que esse nome cristão, pequenos cristos, que foi até de uma forma de zombaria, foi colocado sobre a vida deles, mas fez tanto sentido que ficou marcado. Nós precisamos ser conhecidos como cristãos, não porque nós carregamos qualquer um dos símbolos e os símbolos têm o seu momento, mas porque somos testemunhas do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus está sobre nós para ser testemunha em todo e qualquer lugar. Nós precisamos lidar com isso. E aí eu quero estou passando do tempo, quero trabalhar uma coisa para vocês para que a gente possa encerrar e entender isso. Essa igreja de Antioquia é a primeira que tem a visão missionária de enviar missionários a outros lugares. Isso está lá no capítulo 13. E é interessante que eles não pegam assim, tem lá um irmão que não faz nada na igreja, envia ele. Vamos enviar ele, está uma necessidade, vamos enviar. Foram enviados os melhores. Foram enviados os melhores. Uma igreja que tem visão missionária, ela prepara, ela capacita e os melhores são enviados. E você está entendendo o contexto dos melhores, né? Nós não somos melhores, mas você está entendendo o contexto disso. A qual nós somos enviados. De vez em quando na igreja tem aquelas crises. Nós vamos enviar o irmão fulano de tal, irmã fulano de tal, para tal. Mas pastor, vai fazer falta aqui. Quem é que vai tocar? Quem é que vai fazer? O irmão assíduo na igreja. Deus levanta outros. Deus levanta outros. E é interessante que uma igreja que tem visão missionária, ela diminui seus problemas.
Porque se todo crente se entende como missionário, ele não vai ficar preocupado se está muito calor, se está muito frio, se está isso, se está aquilo, se está... ali tem um negocinho que precisa ser arrumado. Será que ninguém viu que está ali precisando arrumar? Uma igreja que tem uma visão missionária, ela está preocupada aí com os outros, com aquele que não tem, com aquele que precisa. Uma igreja missionária, ela está tão preocupada com as coisas de Deus que ela não tem tempo de picuinha, de disse-me-disse, porque o irmão fulano de tal falou, porque a irmã fulano de tal comentou. E a gente vai desenvolvendo, vai crescendo. Agora, eu e você precisamos ter essa visão do envio. Você está para ser enviado? Você está disposto a isso? Claro que as situações são muito diversas, mas eu preciso estar disponível. Dizem que, já tem esse jargão, eu não gosto muito de jargão, mas diz que a missão se faz com quem vai, os pés de quem vai, mas que me ajuda aí com a mão de quem contribui e com o joelho de quem... Claro, de novo, dentro do contexto tudo isso é real, mas na verdade a missão é feita com aqueles que se envolvem com as coisas de Deus. Porque se eu estou envolvido com as coisas de Deus, eu contribuo, eu vou, eu oro, eu estou buscando isso o tempo todo. Não há essa subdivisão. Mas muitas vezes a gente próprio não entende o amor de Deus em Jesus Cristo, que passou pelos mártires, que morreram para que essa palavra pudesse seguir, para que chegasse ao teu coração, ao meu coração. E nós só estamos aqui por essa causa. Nós só estamos aqui porque pessoas pagaram o preço. E a grande pergunta que eu imagino que o pastor faça, e precisa estar isso no coração da igreja, é: como é que vai ser a igreja daqui 10 anos? Porque hoje nós estamos aqui, eu vou levar minha fé até o final, até o túmulo. Eu não sei quanto tempo eu vou durar, mas imagino que eu ainda vou durar algum tempinho aí, né? Como o pastor fez aniversário, eu acho que nós estamos próximos, né? 25 anos, né, pastor? Então é mais ou menos a nossa idade. É mais ou menos a nossa idade que nós temos. Então a gente provavelmente vai seguir mais um tempo. Mas daqui a pouco a gente começa a faltar, e faz parte, né? Nós estamos indo para a glória. Qual marca nós vamos deixar nos nossos filhos? Meu pai, o pastor Dionísio, fez um negócio interessante, né? Ele é meio fora da casinha, né? Você entende? Ele pegou uma cadeira, colocou lá no altar e sentou. E tinha mais outras 2 cadeiras. Daí ele me chamou. E aí ele fez uma pergunta: se depender de você, vai ter igreja daqui 10 anos? Eu falei: vai, ué. Sou pastor, né? Tem que cuidar disso. Daí ele chamou meu filho tem 12 anos. E aí fez a pergunta para ele: se depender de você, vai ter igreja ainda? E aí ele disse: se depender de mim, vai ter igreja ainda. E a igreja vai continuar crescendo. Mas isso é importante nós termos essa noção, que daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos, por característica, conduzindo, se isso está marcando o coração dos nossos filhos. Eu fico muito feliz quando vejo crianças louvando ao Senhor, e conversava antes com o pastor, que muitas vezes a igreja, ela fica criando situações para a criança participar ou não participar, como se a gente tivesse essa autoridade. E quando a gente começa a dar o espaço para as crianças, elas já vão crescendo com esse coração nutrido na presença do Senhor. Significa que nós vamos ter igreja para 30, 40, 50 anos. E essa música que eles cantaram vai ficar marcada no coração. Eu sei porque eu fui criança na igreja. Eu sei como que essas coisas fazem diferença. Esses dias nós tivemos uma grande coisa, que foi um culto dirigido pelas crianças. Eu não sou Deus para qualificar, mas teoricamente, eu entendo que foi o melhor culto do ano na igreja. Foi quando as crianças dirigiram, elas cantaram, elas pregaram, fizeram as coisas do jeito delas. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E me assusta entender que talvez as crianças sejam os gentios dentro do nosso próprio contexto. O mundo não as vê assim. As ideologias são pregadas não aos vovôs e às vovós. As ideologias são pregadas às crianças. A ONU, a Unesco,
tem lá financiado situações às crianças, para já que elas cresçam com essa mentalidade. E na verdade quem perdeu isso fomos nós. Na época de Jesus, as crianças com 6 anos de idade aprendiam a ler o Pentateuco, a Torá. Com 10 anos já tinha de cor. Com 12 anos já tinha de cor a Torá e os profetas. E com 14 anos já debatiam. Por que a gente fica menosprezando? Por que a gente menospreza? Por que eu, como pai, quero super proteger meu filho achando, não tem ainda conhecimento para lidar com essas coisas? Não tem, Dá um celular na mão dele para ver se ele não faz um monte de estrago. Então nós precisamos lidar com tudo isso. Mas essa é uma responsabilidade que temos. Deixa eu parar. E eu quero concluir com 2 frases. A evangelização é uma responsabilidade da igreja. Dessa igreja. É uma responsabilidade. Porque temos um Deus missionário. A Bíblia é o nosso parâmetro, ela é missionária. A igreja, em essência, ela é missionária. Mas, talvez a grande questão é que a abertura para os gentios seja a grande chave daquilo que Deus quer fazer no meio de nós. Quem são os gentios? Aí você vai ter que dizer isso, você vai ter que entender. Talvez essa reflexão que nós temos que fazer como igreja. Mas entenda isso. Talvez tenha uma pessoa lá que você fala, não, isso aí não tem jeito. É essa pessoa que Deus quer trabalhar. Você fala, não, isso aí já passou por isso, conhece, tá, já leu a Bíblia 3, 4 vezes. Mas que adianta ler a Bíblia 3, 4 vezes se o coração não tiver para o agir do Espírito? São essas pessoas que Deus está te levantando para pregar, para evangelizar. Creia no poder de Deus. Creia na restauração do Senhor. Você pode se colocar em pé, por favor?